Agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando para vocês algumas das melhores evidências que a fisioterapia possui para respaldar a sua atuação em oncologia. Essas evidências que eu vou apresentar são baseadas em revisões sistemáticas produzidas pela Cochrane, que é considerada aí uma das melhores fontes de boas evidências no mundo. E as revisões sistemáticas, elas são consideradas hoje o topo da pirâmide das evidências, principalmente quando a gente fala sobre intervenções em saúde. Isso vem sido considerado pelas diversas sociedades, não só de oncologia, mas de todas as áreas da saúde no mundo. Porque hoje em dia é muito difícil a gente produzir grandes ensaios clínicos, que seriam os megatrials com mais de 1000 pacientes. Porque isso tem um alto custo e fora a logística para se produzir um estudo desse é extremamente complexa. Então, a maneira que a ciência criou para estar viabilizando estudos de boa qualidade, que tenham uma boa amostra, que seja reprodutível da população, os seus achados, foi a metodologia de revisões sistemáticas. E é isso que a gente vai estar discutindo ao longo dessa aula, porque isso traz para a gente muito mais confiabilidade e respaldo na validade dos seus resultados. Mas o que é uma revisão sistemática? Então, uma revisão sistemática é aquela revisão de evidências científicas de qualidade, sempre tem o critério qualidade avaliado ao longo do estudo, que tem sempre uma questão claramente formulada. Então, isso é o que às vezes diferencia de uma revisão narrativa, de uma revisão de literatura, onde é feita ali uma revisão de uma temática ou das intervenções em relação a um determinado problema, mas não tem uma pergunta bem estruturada para nortear aí todos os achados que existem sobre o problema, que vai trazer a resposta sobre os resultados possíveis de serem alcançados com uma determinada intervenção, que é isso que é a proposta de uma revisão sistemática. E para isso ela vai estar utilizando aí de métodos sistemáticos, ou seja, com uma metodologia a ser aplicada em cada etapa da realização dessa revisão, e o ideal é que ela seja explícita, ou seja, que ela seja transparente nessa metodologia, e a Cochrane faz muito bem isso. Tanto que toda metodologia que vai ser aplicada para a execução de uma revisão sistemática, ela é previamente publicada, ou seja, o protocolo do estudo, o projeto dessa revisão sistemática, ele é publicado antes mesmo que ocorra a execução de todas as etapas da revisão sistemática. E isso vai estar contribuindo muito para limitar vieses, em especial aqueles vieses causados pelo próprio pesquisador, aumentando assim também a confiabilidade e a precisão dos resultados, o que ajuda muito a nossa tomada de decisão de uma forma mais segura. Ao lado a gente está vendo aí esse gráfico que mostra para a gente, é um dos gráficos que são produzidos nas revisões sistemáticas, onde para cada estudo que é incluído, é feito sempre análise dos riscos de viés de cada um desses estudos. Então, todas essas bolinhas vermelhas, elas representam o risco de viés que não foi bem controlado naquele determinado estudo. Então, já a bolinha verde, ela fala para a gente que aquele estudo ele teve um bom controle daquele tipo de viés. E o amarelo mostra que o estudo não apresentou de forma clara na sua publicação, ou mesmo após um contato com o autor, não está claro se ele controlou adequadamente o risco de determinado viés. E as revisões da Cochrane, elas têm uma metodologia bem rigorosa, como a gente comentou, e ela sempre vai apresentar, então, previamente, os critérios de elegibilidade dos estudos. Ou seja, quais os desenhos de estudos ela vai aceitar para fazer uma análise, E geralmente ela vai estar escolhendo sempre estudos de alta qualidade para intervenções de saúde, que no caso seriam os ensaios clínicos randomizados, e quando é feito revisões sistemáticas de testes diagnósticos, são realizados análise de estudos de acurácia. Além disso, ela tem uma metodologia reprodutível e explícita, ou seja, ela sempre publica como é que vai ser a metodologia, o que permite que qualquer outro autor, qualquer outro pesquisador
reproduza todos os passos e encontre os mesmos achados. Além disso, ela realiza uma busca sistemática, ou seja, uma ampla busca para tentar identificar todos os estudos que cumprem os critérios de elegibilidade. Ou seja, é feito um rastreio de toda a literatura e hoje fica até mais fácil, uma vez que a maioria das publicações elas se encontram no formato online, né? Mas sempre que possível há uma proposta também de busca manual, de busca na literatura cinzenta, que é justamente para não perder qualquer informação que seja aquela que seria inclusa, né, que preenche os critérios de inclusão preconizados pelo autor da revisão sistemática. Além disso, uma outra etapa é a realização da avaliação da validade interna dos resultados dos estudos incluídos, que é a análise dos riscos de viés. Esse gráfico abaixo ele mostra para a gente, um pouco diferente daquele primeiro que eu mostrei, ele mostra que em relação a cada risco de viés, qual que é a proporção do volume dos estudos que tiveram bom controle desse risco de viés, ou seja, é baixo o risco de viés, ou em vermelhinho, a proporção de estudos que não tiveram um bom controle do risco de viés, ou seja, eles são de alto risco de viés. E o amarelo é quando a gente não tem a informação e aí o risco então não é claro. Além disso, para uma próxima etapa de uma revisão sistemática é realizar a síntese das características e dos resultados dos estudos que foram incluídos. E um outro grande diferencial da revisão elaborada pela Cochrane é a atualização dessa informação a cada 2 anos ou sempre que surgirem novos estudos na mesma temática. Então, a gente, na Cochrane, vai estar sempre encontrando uma informação fresca, né, que está realmente dentro do contexto da atualidade. Já a meta-análise, que muita gente confunde revisão sistemática e meta-análise, na verdade, a meta-análise ela é só a metodologia estatística para estar agrupando os resultados de 2 ou mais estudos que sejam semelhantes, ou seja, que apresentem aí a mesma condição clínica, que analisaram a mesma intervenção e os mesmos desfechos. Então, ela é interessante porque ela fornece uma estimativa mais precisa do efeito de uma determinada intervenção, aumentando com isso a nossa confiabilidade e aumentando também o poder estatístico, que é uma coisa que às vezes a gente não vai conseguir com ensaios clínicos, onde a gente consegue incluir uma amostra muito pequena. Então, somando vários ensaios clínicos, você aumenta o poder estatístico e aumenta aí a reprodutibilidade dos resultados possíveis de serem alcançados com determinada intervenção em uma determinada população. Então, na Cochrane, as revisões produzidas por ela possuem sempre um processo muito bem estruturado, que envolve várias etapas. A primeira é a elaboração de uma boa questão clínica, né, uma questão bem formulada, que a segunda etapa seria a ampla busca dos dados, né, das informações publicadas, né, e depois a seleção criteriosa para estar limitando aí o risco de viés dessas publicações que foram incluídas, e a seguir faz-se uma avaliação crítica dos dados e, por fim, a síntese desses resultados, que pode ser tanto de forma quantitativa e também qualitativa. Então, a Cochrane ela é uma instituição, uma organização internacional sem fins lucrativos que tem por objetivo aí realizar, auxiliar quem tem interesse a criar uma revisão sistemática. Além disso, ela tem a função também de manter e disseminar revisões sistemáticas sobre intervenção e diagnóstico em saúde, que é para estar auxiliando os tomadores de decisão, que pode ser tanto o profissional da saúde, como os gestores de saúde, como também o próprio paciente, que às vezes é o maior interessado na informação e quer conhecer, principalmente aqueles que já têm um nível, né, socioeconômico, que tem acesso à informação,
né, que tem interesse em conhecer mais sobre o seu problema e quais os melhores tratamentos, a Cochrane, em toda revisão sistemática, uma parte dela, o resumo, ela faz também uma linguagem mais facilitada, que é para qualquer consumidor, né, consiga interpretar os seus achados. Felizmente, em 1996 foi criado o Centro Cochrane no Brasil. A Cochrane ela existe desde 1993 e no Brasil desde 96, sob a coordenação, sobre a direção do professor Álvaro Najib Atala, que instalou ela junto à Universidade Federal de São Paulo e hoje aí ajuda diversas pessoas que têm interesse em estar realizando uma revisão sistemática, em estar conhecendo a metodologia e produzindo ela junto com o suporte da colaboração Cochrane. E mais recentemente foram criados os centros afiliados ao Centro Cochrane no Brasil. Aqui no Nordeste a gente tem aí 2 centros afiliados, o de João Pessoa e o de Fortaleza, no Ceará, além do Rio de Janeiro. Temos também o da Amazônia, na região norte, que fica alocado no Pará, e temos o de Minas Gerais, onde eu estou tendo a oportunidade de estar coordenando esse centro. Mas a principal ferramenta que a colaboração Cochrane criou é a Cochrane Library, que é a biblioteca da Cochrane. E ela tem sido reconhecida por grandes autores da saúde baseada em evidências no mundo, que diz aí que é a melhor fonte de boas evidências disponível para a tomada de decisão clínica. Já a Wiley Songs, que é uma das maiores editoras no mundo, diz que a Cochrane Library é o maior fornecedor mundial de evidência confiável, independente e de alta qualidade para a tomada de decisões na área da saúde. Então vale a pena a gente acessar o link da Cochrane Library e conhecer essa biblioteca aí, que traz informações para a gente de forma gratuita após 1 ano da publicação, e assim que sai a publicação é só para os assinantes mesmo. No Brasil até pouco tempo a gente tinha assinatura, foi cortada, né, pelo governo, mas está em vias de voltar, né? Vamos torcer para que a gente tenha acesso aí às publicações de forma imediata. Então, para você encontrar informações sobre um determinado problema, uma determinada intervenção que você tem interesse, basta colocar aí as palavras-chave no campo de busca ou fazer uma busca avançada, que a gente vai ter acesso aí aos resultados em 7 diretórios diferentes, sendo que o primeiro deles é em relação às revisões Cochrane que existem sobre a temática. Então, por exemplo, eu coloquei aqui Cancer e Exercise. Então, com essas 2 palavras-chave, que a gente deve lançar sempre em inglês, e aí a gente tem aí o resultado de 42 revisões sistemáticas só produzidas pela Cochrane com essas palavras-chave, sendo que eu sei que dessas 42, 4 apenas que estão na fase de protocolo, o restante são revisões na íntegra. E assim, eu vou procurar ao longo dessa aula abordar a boa parte delas, pelo menos as mais relevantes, e dá para ver que não temos poucas informações para embasar a nossa prática, né? Além disso, a gente tem, na Cochrane Library a gente também tem acesso a outras revisões sistemáticas que foram produzidas não pela Cochrane, além do maior banco de dados de ensaios clínicos do mundo, que é o Trials. Então aqui, coisas que a gente não acha no PubMed, não acha no Embase, a gente encontra no Trials. Então é uma base de dados imperdível de se fazer a busca nela quando a gente quer achar ensaios clínicos. Além de outros bancos de dados, como de avaliação econômica em saúde ou de avaliação tecnológica, né? Então, vale a pena a gente fazer uma busca sempre que a gente tiver dúvidas sobre intervenções aí na área da saúde. E como a gente comentou, o primeiro passo para construir uma revisão bem estruturada é saber perguntar. Para a gente fazer uma pergunta bem estruturada, então, criou-se a metodologia do PICO, onde o P tem a ver com o problema ou o perfil de paciente sobre o qual a gente quer investigar. O I é a intervenção. Então,
pode ser aí um tratamento medicamentoso, ou no caso da fisioterapia, pode ser uma técnica fisioterápica, pode ser um equipamento que a gente quer saber o efeito dele comparado a não fazer nada, né? O C, então, é o comparado a quê? Né? Qual que é o grupo controle? O controle geralmente é aquele tratamento padrão que já existe para aquele problema, se é em relação à fisioterapia ou é um tratamento já bem reconhecido para tratar aquele problema, ou pode ser comparado a um placebo, né? Ou pode, uma outra opção seria não fazer nada, que é o desenho de estudo ideal. Então, para a gente medir o tamanho do efeito de uma determinada intervenção, o ideal seria comparar com aqueles que não fazem nada, mas nem sempre isso passa no comitê de ética, né? E o O significa outcome, ou seja, quais os desfechos, né? Quais os resultados que a gente busca. Então, quando a gente consegue estruturar uma frase que tem todos esses itens, a gente tem uma boa pergunta para a gente conseguir achar respostas através das evidências. Então, vamos a um exemplo da área. Exercícios são efetivos em reabilitar a flexão, a abdução e a função do ombro após linfadenectomia comparado ao tratamento padrão cirúrgico no câncer de mama? Como é que ficaria o pico para essa pergunta? O P seriam os pacientes com câncer de mama submetidos à linfadenectomia. O I seria exercícios mais o tratamento padrão cirúrgico no câncer de mama. O controle seria o tratamento padrão cirúrgico no câncer de mama. E os desfechos propostos na pergunta: flexão, abdução e função de ombro. Então, essa revisão ela existe na Cochrane, eu vou apresentar para vocês, mas antes de eu apresentar os resultados dessa revisão sistemática que avaliou exatamente essa pergunta, eu trouxe aqui um esquema de um forest plot, que é o típico gráfico que é expresso onde a gente apresenta a meta-análise. Então, vou apresentar no modelo que é produzido através do software Havman, que é um software gratuito que é disponibilizado também pela Cochrane. Então, sempre que esse gráfico de meta-análise aparecer, essa linha horizontal, ela representa para a gente o intervalo de confiança de um estudo, sendo que a sua largura é inversamente proporcional ao número de participantes do estudo. Ou seja, quanto maior for essa linha, significa que tem menos participantes no estudo, poucos. Ou seja, a confiabilidade nesse estudo, de forma isolada, é pequena. Já essa linha vertical, ela representa a hipótese nula, sendo que quando a gente tem um zero aqui embaixo, é porque a gente está avaliando algum desfecho com dados contínuos, que são aqueles que a gente mede com média e desvio padrão. Já quando tiver um 1 aqui embaixo, a gente está falando ali de desfechos de dados dicotômicos, que são aqueles que a gente tem sempre uma alternativa entre duas, tipo morreu, sim ou não, né? Que é quando a gente faz medidas aí de risco relativo ou diferença de risco absoluta. Então, quando essa linha horizontal ela encosta nessa linha vertical, a gente interpreta que não há diferença estatística entre os grupos que estão sendo comparados. E quando ela fica mais de um lado, sem encostar na linha vertical, significa que os resultados desse estudo foram favoráveis àquele grupo, do mesmo lado. Já esse losango, ele representa a meta-análise do somatório dos estudos que foram incluídos. E a interpretação dele é igual ao do intervalo de confiança. Então, vamos a um primeiro exemplo aí de uma meta-análise, né, que está incluída numa revisão sistemática produzida pela Cochrane. Essa é uma das mais importantes que eu considero, porque ela investiga uma das situações mais comuns, que é a disfunção de ombro após uma linfadenectomia em pacientes com câncer de mama. Ela foi produzida pela McNally e uma das comparações que ela analisa nessa revisão é o efeito do exercício precoce comparado aos exercícios realizados tardiamente após 15 dias da cirurgia. E a gente pode observar
que o losango, olha, não encosta na linha vertical, então significa que os resultados foram favoráveis ao grupo que realizou os exercícios precocemente. Isso quando avaliado na primeira semana, mas os resultados também se mantêm após 4 a 6 semanas e após 6 meses. E como é que eu vejo isso? Que parece que está encostando olhando para o intervalo de confiança, que ele não passa pelo 0, que é o que a gente tem aqui como medida de efeito. E apesar de que após 2 anos a gente tem o intervalo de confiança passando pelo 0, o que mostra para a gente que após 2 anos já não faz diferença quem iniciou os exercícios precocemente em relação àqueles que iniciaram mais tardiamente em relação ao movimento de flexão de ombro. Já em relação à incidência de seroma, que é algo que muitos questionam, alguns estudos de menor qualidade apresentaram aí que realizar o exercício tão precoce aumentaria a incidência de seroma. A meta-análise de estudos de melhor qualidade, que seriam os ensaios clínicos, mostram que não há diferença na incidência de seroma quando realiza os exercícios precocemente ou tardiamente. No entanto, aqueles que iniciam mais tardiamente os exercícios apresentam menor volume de líquido no dreno, assim como menor duração no tempo com dreno. Então, a duração da drenagem em dias é menor com aqueles que realizam os exercícios mais tardiamente, o que poderia aí ser um fator para não trazer outros problemas, como uma deiscência cicatricial, uma cicatrização mais lenta. Então, embora não tenha impacto aí no desfecho, incidência de seroma, mas pode ser que outros desfechos possam ser piorados, embora não tenham sido investigados nessa revisão sistemática. Já nessa outra comparação, que é o efeito da flexão do ombro, dos exercícios de flexão do ombro, comparado àqueles que não realizaram exercício de flexão de ombro, os resultados são favoráveis para quem realiza os exercícios, E é favorável desde as primeiras semanas, e esses resultados se mantêm por até 1 ano. Somente após 2 anos não há diferença na amplitude de movimento de flexão de ombro entre quem realizou os exercícios ou não, após a cirurgia de linfadenectomia. Sendo que, quando esses exercícios são feitos sob supervisão de um fisioterapeuta, os resultados são ainda mais favoráveis. E geralmente entre 9 e 15 sessões você tem aí uma amplitude de movimento de flexão de ombro dentro da normalidade. Já em relação ao desfecho função de ombro, medido aí por escalas, você também tem um resultado favorável para aqueles que realizam os exercícios comparado a quem não realiza. No entanto, essa revisão sistemática demonstrou que não há diferença na incidência de seroma, de dor, de linfedema ou de volume do membro. Ou seja, uma outra questão que existia, que é, será que os exercícios aumentam a incidência de linfedema? Muito pelo contrário, a gente pode ver que a tendência é até que o exercício seja um fator protetor do que um fator de risco para o desenvolvimento de linfedema. Sendo que, após finalizado o tratamento oncológico, o grupo que realiza exercícios apresentava uma melhor qualidade de vida também. Já essa outra revisão sistemática, que avalia o efeito dos exercícios na disfunção de ombro, mas agora em pacientes de câncer de cabeça e pescoço, que fizeram ali a linfadenectomia cervical, é uma revisão sistemática menor, que incluiu apenas 3 ensaios clínicos com 104 participantes, onde esses pacientes realizavam aí treino de resistência progressiva associado a mobilização e alongamento. Então, o resultado dessa revisão sistemática não mostrou diferença em relação à qualidade de vida. Ela foi produzida pelo Alan Carvalho, que foi meu orientado, essa foi até a dissertação de mestrado dele, realizada e conduzida no Centro Cochrane do Brasil, através da Unifesp também, E os resultados dessa revisão sistemática mostram que quem realiza os exercícios tiveram uma menor dor no ombro
e uma menor inabilidade. Assim como eles recuperaram o movimento de flexão de ombro de forma ativa, eles alcançaram, né, uma flexão ativa de ombro comparado a quem não realizou os exercícios dentro do período do programa de exercícios, assim como amplitude de movimento passiva para flexão, abdução, rotação externa e abdução horizontal também foi melhor nos pacientes que realizaram exercícios. Outro resultado favorável foi em relação à força e resistência da musculatura do ombro, da região escapular. Já essa outra revisão sistemática que avaliou o efeito do tratamento conservador para prevenir linfedema em pacientes com alto risco de desenvolver linfedema após o tratamento de câncer de mama, essa foi uma revisão sistemática que incluiu 10 ensaios clínicos randomizados, totalizando mais de 1.200 participantes que foram acompanhadas entre 2 dias a 2 anos. Então teve uma grande variação entre os estudos que foram incluídos e eles identificaram que não havia diferença na incidência de linfedema quando se realiza exercícios precoces comparado àqueles que iniciam tardiamente os exercícios, após 7 dias do pós-operatório pelo menos. Assim como quando se realiza exercícios com resistência progressiva, isso também não aumenta a incidência de linfedema, que é o que a gente está vendo nessa outra meta-análise. Já quando essa é uma outra revisão sistemática agora, que avaliou o efeito da drenagem linfática manual para o linfedema pós-câncer de mama. Então, nessa revisão sistemática foi possível demonstrar que na comparação, quando se realiza drenagem linfática manual, além de bandagem compressiva, comparada a só bandagem compressiva, os resultados foram favoráveis quando se realiza a drenagem linfática manual também. Isso quando a medida do desfecho é feita em termos percentuais. Então, o percentual de volume drenado foi melhor quando se realiza a drenagem linfática manual. Já em relação a outros desfechos, outras medidas, como a redução do volume em ml, ou o excesso de volume remanescente no membro após o tratamento, não apresentou diferença estatística significativa. Já outras comparações, como quando você realiza drenagem linfática associada à luva compressiva, comparada a realizar autodrenagem e luva compressiva, a drenagem linfática manual foi superior, e isso em relação ao volume permanecente no membro após o tratamento. Já quando a gente realiza drenagem linfática manual, adicionalmente à luva compressiva, comparado à bomba pneumática e luva compressiva, os resultados também são favoráveis à drenagem linfática manual, e essa foi em relação à medida de redução do volume em ml, que seria uma das principais medidas aí para a gente quantificar a redução do linfedema. E agora, mudando um pouco o contexto, na Cochrane a gente também tem várias revisões sistemáticas que avaliaram aí a efetividade da ventilação não invasiva em diversas situações clínicas, no DPOC, na fibrose cística. Eu procurei trazer para essa aula aquelas situações clínicas que são mais comuns em pacientes com câncer. Igual, vários pacientes com tumores em sistema digestivo vão ter que ser submetidos a uma cirurgia abdominal alta. E quando esses pacientes evoluem com uma insuficiência respiratória após a cirurgia, essa revisão sistemática avaliou que usar ventilação não invasiva adicionalmente ao tratamento padrão para conduzir a insuficiência respiratória é mais favorável do que realizar só o tratamento médico e oxigenoterapia. Por quê? Ela reduz a necessidade de intubação, que é o que a gente está vendo nessa meta-análise aqui. Além disso, reduz o tempo de permanência na UTI em quase 2 dias, além de melhorar as trocas gasosas mais rápido. E essa revisão sistemática ela foi produzida pela Débora, que está até nesse congresso junto com a gente também. Ela foi me orientada no doutorado, também através do Centro Cochrane do Brasil.
E eu não podia deixar de trazer os resultados de uma revisão sistemática que eu produzi, que foi até a minha tese de doutorado, onde foi possível incluir 31 ensaios clínicos randomizados, somando aí mais de 1.000 pacientes, onde eu avaliei o efeito da ventilação não invasiva no edema pulmonar cardiogênico, que dentro da oncologia também é uma situação possível de acontecer, em especial naqueles pacientes que estão em quimioterapia e que evoluem com o efeito cardiotóxico da droga. E isso pode culminar aí com o edema pulmonar cardiogênico, e a gente visualiza isso nas nossas enfermarias de quimioterapia ou mesmo na nossa UTI. E aí, quando a gente utiliza a ventilação não invasiva, adicionalmente o tratamento padrão que é necessário para tratar a causa da descompensação cardíaca, os resultados são extremamente favoráveis, reduz inclusive a mortalidade, ou seja, uma redução no risco de até 34% no risco de morte para esses pacientes. Sendo que, em relação à necessidade de intubação, a gente consegue reduzir o risco de 48% de ser intubado, o que equivale a dizer que a cada 8 pacientes tratados com VNI, a gente evita uma intubação. E, além disso, uma série de outras complicações que podem vir em cascata aí, em consequência dessas intubações. Então, são vários benefícios possíveis de serem alcançados com a adição da ventilação não invasiva ao tratamento médico, comparado a só oxigenoterapia. E aí eu procurei trazer também essa outra tabela, que é o GRADE, que é muito falada, né, nos guidelines, porque ela traz para a gente muitas informações, além de trazer a informação sobre o efeito da intervenção em relação a determinado desfecho, ela também traz os resultados da análise da qualidade dos estudos que foram incluídos, que analisaram determinado desfecho. E felizmente, para o desfecho mortalidade, nessa revisão sistemática, a gente conseguiu incluir estudos de alta qualidade, o que traz para a gente uma grande confiabilidade nos resultados, né? Ou seja, usar ventilação não invasiva com certeza vai reduzir o risco de morte dos pacientes. Então, isso deve ser considerado como intervenção de primeira linha, ou seja, todo paciente que chegar no departamento de emergência ou no UTI com quadro de edema pulmonar cardiogênico, ele deve receber ventilação não invasiva. Já em relação ao desfecho, necessidade de intubação, embora os resultados sejam favoráveis, as evidências que foram incluídas que analisaram esse desfecho são de baixa qualidade, o que traz para a gente uma certa dúvida do com que frequência realmente diminui essa necessidade de intubação. Uma outra dúvida que existia em relação ao uso da VNI em pacientes com uma descompensação cardíaca é se isso não aumentaria a incidência de infarto agudo do miocárdio, como foi apresentado num dos primeiros ensaios clínicos produzidos nessa população. E, diferente dos resultados daquele estudo, quando a gente somou 8 estudos que analisaram esse desfecho, e eram estudos de moderada qualidade, é possível demonstrar que a ventilação não invasiva não aumenta a incidência de infarto agudo do miocárdio, ou seja, ela é uma intervenção segura quando realizada durante enquanto se está em uso da ventilação não invasiva, não ocorre aí um aumento na incidência de infarto comparado a quem só está com oxigenoterapia. Da mesma forma, após o uso da ventilação não invasiva, não há um aumento de casos de infarto, como a gente pode ver aqui pelo risco relativo, embora a qualidade das evidências que avaliaram esse desfecho sejam muito baixas. A VNI também foi demonstrada que ela é melhor tolerada do que a oxigenoterapia, e as evidências são de moderada qualidade para esse desfecho. Já em relação ao tempo de permanência hospitalar, as evidências são de muito baixa qualidade, embora os resultados também sejam favoráveis. Agora, indo para um outro contexto onde a gente encontra muitas boas evidências, que é o efeito do exercício físico ou da atividade física. Então, exercícios seriam aqueles supervisionados, né, com planejamento das atividades, e atividade física é aquela que o paciente pode fazer também
por conta própria, pode ser uma caminhada ou outros exercícios não supervisionados pelo profissional da saúde. E aí então a gente tem essa primeira revisão sistemática que avaliou a efetividade da atividade física em pacientes com fadiga relacionada ao câncer. Então foi possível incluir 56 ensaios clínicos randomizados com mais de 4.000 pacientes, onde se demonstrou que a atividade física reduz o risco de fadiga em 77% quando realizada durante o tratamento adjuvante, sendo que a maioria dos estudos realizaram atividades aeróbicas e a população mais incluída nesses estudos foi pacientes com câncer de mama e próstata. Resultados também favoráveis quando realizada a atividade física após o tratamento adjuvante, onde se demonstrou uma redução no risco de 56% de evoluir com fadiga, né? Na verdade, o exercício melhora o risco de fadiga. Já em pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, a gente tem essa revisão sistemática de 5 ensaios clínicos randomizados, com 167 pacientes, onde foi demonstrado aí uma redução no risco de complicações pulmonares em 67%, que é o que a gente vê nesse gráfico de meta-análise, resultado extremamente favorável para quem realiza essa pré-reabilitação, ou seja, participa de um programa de exercícios físicos geralmente intensos, né? Às vezes não tem tempo aí, menos de um mês, é feita uma programação de exercícios diária, onde ainda que faça com uma intensidade não grande, né, de acordo com a tolerância do paciente, isso é extremamente favorável para reduzir as complicações pulmonares e baseados em estudos bem recentes, ainda não de tão boa qualidade, mas existem algumas evidências demonstrando que quando eles participam dessa pré-reabilitação, pacientes que não tinham aí critérios para serem submetidos a uma cirurgia, que seria a sua chance de cura de um câncer de pulmão, quando eles passaram a participar desse programa de pré-reabilitação, eles criaram condições de serem submetidos à cirurgia, tamanha melhora na sua capacidade funcional. Então, os exercícios podem mudar aí todo um prognóstico em relação à doença, né? Considerando que o paciente vai ter a chance de ser tratado e ser curado da doença. Então, a fisioterapia aí muda o seu papel de ser apenas um suporte e passa a ser verdadeiro parceiro no tratamento contra o câncer. Outro resultado dessa revisão sistemática é que essa pré-reabilitação reduz o tempo de necessidade de dreno em cerca de 3 dias, além de reduzir o tempo de permanência hospitalar em torno de 4 dias. E ainda melhora a distância no teste de caminhada de 6 minutos, em torno de 18 metros, e melhora ainda a capacidade vital forçada. Já nessa outra revisão sistemática, conduzida aí em crianças e adolescentes durante e após o tratamento de câncer, então é uma revisão que incluiu 6 ensaios clínicos, totalizando 171 participantes com leucemia linfóide aguda, que realizaram em torno de 15 a 60 minutos de exercícios por sessão. Então, foi demonstrado que os exercícios melhoram a capacidade funcional quando avaliado pelo teste de caminhada de 9 minutos ou pelo teste Up and Go, que é aquele que levanta e anda. No entanto, só que as evidências ainda são de baixa qualidade em relação a esses desfechos, mas a gente tem evidências de moderada qualidade com resultados satisfatórios em relação à densidade mineral óssea naqueles que realizaram exercícios. E é um resultado extremamente importante em se tratando de crianças, né, de jovens ainda em fase de crescimento. No entanto, em relação a outros desfechos, como flexibilidade, qualidade de vida e fadiga, não foi demonstrada diferença significativa do efeito do exercício nessa fase aguda, né, durante o tratamento do câncer. Já em pacientes adultos com tumores hematológicos que realizam exercício aeróbico, foi demonstrado aí no somatório de 9 ensaios clínicos randomizados com mais de 800 participantes que tinham ou leucemia linfóide ou mieloide aguda, ou linfoma ou mieloma múltiplo,
sendo que a maioria deles foram 6 dos 9 ensaios clínicos foram conduzidos após o transplante de medula, foi observado que não havia diferença em relação à sobrevida acompanhada por até 100 dias, no acompanhamento de até 100 dias desses pacientes, mas foi demonstrado aí uma melhora na qualidade de vida geral e em relação a alguns domínios, como função física, depressão, fadiga, que é o que a gente vê no gráfico da meta-análise, mas não houve diferença em relação à ansiedade ou eventos adversos, o que é favorável em dizer que é uma intervenção segura. Já essa outra grande revisão sistemática que foi aí conduzida em pacientes que estavam em tratamento ativo de câncer, o objetivo era avaliar principalmente a qualidade de vida. Então foi somado aí 56 ensaios clínicos randomizados com quase 5.000 participantes, e foi demonstrado que a atividade física ela melhora a qualidade de vida em geral na finalização do programa de exercícios, além de melhorar a capacidade funcional física e social, reduz o cansaço durante ou após o programa de exercícios, ela tem efeitos positivos que eram maiores quando os exercícios eram realizados de forma mais intensa. Então, exercícios muito leves não tendem a ter efeito sobre a qualidade de vida. No entanto, não foi demonstrada efetividade em relação à imagem corporal, na clareza de pensamento, na dor ou na percepção de saúde espiritual. Então, eu deixei aqui esse outro gráfico dessa meta-análise, dessa revisão sistemática, que é justamente para a gente ter uma ideia geral das cores que mostram aí a análise do risco de viés de cada estudo que foi incluído. E dá para a gente perceber que tem muito vermelhinho ainda, né? Ou seja, todos os estudos apresentaram pelo menos um risco de viés. A maioria, eu acho que pelo menos 2 riscos de viés, alto risco de viés, cada estudo possui. Então, a qualidade das evidências incluídas para análise dessa intervenção, que é a atividade física em pacientes em tratamento de câncer ativo, ainda não é muito boa. Então, a gente olha para esses resultados, mas com uma certa cautela, porque pode ser que não seja bem assim. Sendo que nessa revisão sistemática, a maioria dos tipos de exercício realizados pelos pacientes, né, pelos participantes do estudo, eles realizavam ciclismo, ou treino de resistência, ou treino de força, ou yoga, ou qigong. Então, após 12 semanas de acompanhamento, a gente tem aí um resultado satisfatório em relação à qualidade dos praticantes das atividades físicas. E quando a gente foi avaliado o efeito da atividade física em mulheres com câncer de mama recebendo tratamento adjuvante com quimioterapia, a análise de 32 ensaios clínicos randomizados, totalizando mais de 2.600 participantes, foi identificada uma melhora no condicionamento físico, uma redução na fadiga, que é esse gráfico de meta-análise, além de uma melhora na função cognitiva, mas pouca ou nenhuma melhora em relação à qualidade de vida relacionada à saúde. E essa outra revisão sistemática, que avaliou a efetividade da atividade física em melhorar a qualidade de vida de sobreviventes de câncer, ou seja, aqueles que já finalizaram o seu tratamento oncológico com proposta de cura, que passaram a realizar uma atividade física regular. Então, para essa população, havia 40 ensaios clínicos randomizados com mais de 3.600 participantes, que foram acompanhados aí por 12 semanas e 6 meses. E foi obtido aí o resultado de uma melhora geral na qualidade de vida, além de uma melhora nos domínios de imagem corporal e autoestima, de bem-estar emocional, sexualidade, melhora nos distúrbios do sono, a função social, a ansiedade, a fadiga e a dor. Então, são vários os benefícios para quem já terminou seu tratamento e ainda não voltou a ter uma vida normal. Além disso, a gente, somado a esses resultados dessa revisão sistemática, a gente tem aí estudos coortes importantes que têm demonstrado que essa população de sobreviventes de câncer que realiza uma atividade física regular, eles têm um menor risco
de recidiva da doença e uma maior sobrevida. Então, fazer atividade física é uma condição sine qua non para quem quer viver mais após ter tido um câncer. Só que a gente às vezes fica na dúvida como é que a gente pode estar estimulando essas pessoas a aderirem a uma atividade física regular. Então também tem revisão sistemática que analisou essa questão. E aí então o que eles identificaram, aí, somando 14 ensaios clínicos randomizados, é que quando você define uma meta, né, junto com o paciente com o exercício, ele tende a aderir mais à prática. E como é que a gente vai fazer isso? Então, desde a primeira consulta com o paciente, sempre questionar por que ele resolveu começar os exercícios. Ele dificilmente vai falar porque o médico falou. É porque o médico até pode ter falado, mas ele falou que eu tenho menos chance de morrer ou da doença voltar. Isso para mim é tudo que eu mais quero. Eu não quero pensar em fazer mais tratamento para essa doença. Ou então, não, quero emagrecer, eu engordei muito com a quimioterapia, eu preciso emagrecer. Então é importante a gente identificar aquilo que tem maior valor para o paciente naquele momento, que é o que mais vai contribuir para ele aderir ao tratamento, sentir os benefícios e manter essa aderência ao longo da sua vida. Além do mais, outras formas de estimular seria estar sempre solicitando a prática, ficando de cima mesmo, deixar o paciente faltar nas sessões, porque a cada sessão que ele falta, a chance dele não retornar é maior, né? E orientar o automonitoramento. Então, o principal motivo do paciente fazer os exercícios de forma supervisionada é a gente mostrar para ele qual que é o nível de intensidade, onde ele tem o máximo de benefício e o menor risco para a sua saúde. E é por isso que, em especial durante o tratamento, ele deve fazer de forma supervisionada. E depois é de uma forma educativa mesmo, para que ele aprenda a fazer o seu automonitoramento e faça isso depois sozinho, né, com a atividade física que ele escolher fazer, que tem mais interesse, né, que vai estar motivando ele a se manter aderido. Então, está sempre incentivando os participantes também a pensar como realizar o exercício fora do ambiente supervisionado, também é algo que vai estar motivando ele a ficar mais aderido à atividade regular. E sempre quando ele percebe que ele está tolerando mais o esforço, a cada dia ele consegue fazer mais coisas que ele já não estava fazendo, isso também motiva o paciente a se manter aí numa prática regular de atividade física. Então são algumas das poucas formas que a gente tem para incentivar, mas são boas argumentações para a gente ir conduzindo e orientando, né, educando os pacientes que realizaram o tratamento a se manterem ativos. E por fim, a gente tem essa revisão sistemática também que avaliou o efeito de intervenções multidisciplinares em relação ao retorno ao trabalho. Então, quando se realiza exercícios adicionalmente à psicoeducação e orientação vocacional, foi demonstrado aí que esses pacientes retornam mais ao trabalho comparado a quem não tem esse tipo de orientação. Então, boas evidências, como a gente viu ao longo dessa aula, são produzidas pela colaboração Cochrane. Então, vale a pena a gente conhecer um pouco o site da Cochrane. Lá a gente vai encontrar várias informações relevantes sobre como conduzir melhor a saúde em várias situações de doença. A gente tem o site do Centro Cochrane do Brasil, onde a gente também tem traduções de vários resumos de revisões sistemáticas produzidas pela Cochrane, o que facilita, né, para quem ainda não é habilidoso no inglês. Então aqui todas as informações estão em português e quem quiser um suporte aí dos centros afiliados, fiquem à vontade para fazer um contato, né? A gente também produz alguns workshops de introdução à revisão sistemática, então vocês podem estar acionando também os centros afiliados, caso queiram que a gente tenha um curso na cidade de vocês, para estar treinando a equipe do hospital. Então isso é a missão que a Cochrane tem, que é para realmente disseminar evidências de boa qualidade que vão fazer diferença na saúde no mundo inteiro. Então eu sou coordenadora do Centro Afiliado de Minas Gerais, então quem está em Minas, fiquem à vontade para fazer o contato.
E não posso deixar de reforçar aí sobre a Cochrane Library, que é realmente uma excelente fonte de boas evidências. Vale a pena dar uma fuçadinha, fazer uma estratégia de busca, que com certeza vocês vão encontrar boas evidências lá. E finalizando, eu deixo só essa mensagem de essa é uma paciente linda que eu estou ainda em atendimento e que respondeu excelentemente ao tratamento. Ela teve leucemia, finalizou já o tratamento, terminou cheio de efeitos adversos ainda, fadiga, distúrbios do sono, e a gente conseguiu em poucas sessões melhorar muito esses desfechos. E é por isso que eu reforço que aplicando boas evidências contribuímos para salvar vidas e melhorar a qualidade de vida dos pacientes que estão em nossas mãos. Muito obrigada!